Deuteronômio, capítulo de número 11. Seremos ministrados por esta palavra nesta manhã. O título desta mensagem é o seguinte: 2021, uma terra de montes e de vales. 2021, uma terra de montes e de vales. Diz assim a palavra a partir do verso de número 8 aqui de Deuteronômio 11. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Agora, meu irmão, eu quero que você receba essa palavra como uma profecia sobre a sua vida. Amém? Diz aí: darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Veja, o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Olha aí a promessa de Deus para a sua vida. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes
o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. E para finalizar essa leitura, verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Nós estamos diante de um livro fantástico, ele fecha o Pentateuco. Com a graça de Deus, leremos no próximo ano essa porção da Bíblia, o Pentateuco. Se prepare. Nós já lemos o Novo Testamento este ano e estamos nos preparando para iniciarmos a leitura pelo Antigo Testamento e, é claro, começando com o Pentateuco. Se engana quem pensa que o livro de Deuteronômio, que fecha essa porção bíblica, traz uma espécie de segunda lei. Não. A Bíblia, comentários bíblicos, palavras-chave, ela diz o seguinte, que o livro de Deuteronômio, ele não é uma segunda lei, mas ele é uma confirmação, uma ratificação da lei. Mas traz em seu bojo detalhamentos, falando sobre a conduta deste povo, uma conduta que iria resultar na bênção, se fosse reflexo da obediência à palavra, ou na maldição, se fosse uma postura de desobediência. Então, nós temos aqui praticamente 3 pregações de Moisés, que compõem quase que todo o conteúdo desse livro. A porção bíblica que lemos, o capítulo 11, está inserida na segunda pregação de Moisés. E vale a pena dizer que esta palavra foi proferida nas campinas de Moabe, da além do Jordão, 2 meses antes do povo cruzar este rio, sob a liderança de Josué, o discípulo de Moisés. Então entenda que esta palavra foi colocada diante da nação de Israel, diante dos hebreus, num momento profético, quando eles estavam prestes a entrar numa nova terra, a iniciar um novo ciclo. Quero dizer a você, nós não estamos há 2 meses de 2021, estamos há 4 dias. Estamos diante da possibilidade de mudarmos o nosso calendário, de iniciarmos uma nova fase, um novo período. Eu quero que você, pela fé, olhe para 2021 como essa terra da promessa. Nós, quem sabe, já começamos a cruzar esse rio. E daqui a pouco nós estaremos do lado de lá. Mas há uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração, a fim de que nos preparemos para que possamos entrar nessa nova terra, que será sim uma terra de montes e de vales, da melhor forma. Amém, igreja? Há algumas lições aqui que devemos aprender e que devemos assentar no nosso coração, para que possamos então desfrutar do ano de 2021, como uma dádiva e uma bênção da parte de Deus. A primeira lição: a nossa história até aqui deve servir de reserva motivacional. Final de ano, as forças quase que estão esgotadas, a exemplo de um tanque de combustível que entra na reserva. Mas que bom que ainda tem a reserva. Há um sinalzinho ali, dizendo, olha, o combustível está acabando, mas ainda dá para caminhar um pouquinho. Eu penso que a nossa história, ela precisa vir para nós como essa reserva motivacional num tempo difícil que temos vivido. O Êxodo foi o evento fundante da nação de Israel. A saída do Egito foi repercutida por todas as gerações, e até hoje é celebrada entre os judeus. Ainda que numa comemoração antiga, falando de libertação apenas, nós sabemos que Jesus trouxe um novo e real sentido para a Páscoa, não só a libertação de um jugo físico, mas a libertação do pecado.
Mas é fato que os filhos dos hebreus, os netos, os bisnetos, os tataranetos, todas as gerações ouviram falar dos feitos de Deus, tirando a nação de Israel do Egito. Neste texto nós temos uma comparação entre a terra do Egito, entre o passado e o futuro. E Deus está aqui trazendo à tona aquilo que havia realizado, e veja, Deus não está aqui, de alguma forma, levantando situações difíceis que já haviam sido superadas. Ele lembra do Egito para falar dos seus feitos. Ele faz a nação olhar para o passado e entender que de fato o Senhor já havia abençoado cada um que ali estava. E o mesmo Deus que agira no passado estaria agora também presente naquele momento de transição. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com as nossas memórias. Nós precisamos, na verdade, fazer o mesmo movimento de memória em nossa história até aqui. Não precisamos ir muito longe, basta olharmos para esse ano no qual ainda estamos. 2020, vamos testificar e testemunhar a graça, a misericórdia, a fidelidade, a bênção, a companhia, a presença de Deus em cada um desses dias. Talvez em algum momento o medo tomou conta do seu coração, dúvidas, ansiedades, expectativas, quem sabe negativas. Alguns acharam que não iam chegar ao final desse ano e aqui estamos. Louvado seja Deus. Querido, olha para a tua história, olha para os livramentos que Deus já te deu. Quem sabe situações que envolveram teu nascimento, a tua infância, a tua adolescência. De quantos perigos o Senhor já te livrou, de quantas quedas Deus já nos levantou, pois o cair é do homem, mas o levantar pertence a Ele. Se você colocar na balança a tua vida, você terá que inevitavelmente agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido fiel na tua história. Quando nós olhamos para as marcas do envelhecimento estampadas no cabelo, no rosto, no corpo, nós temos que celebrar, porque há muita história aí. Superação da depressão, em muitos casos, livramentos de acidentes terríveis, Deus convertendo a vergonha em dupla honra, fases nas quais o diabo tentou colocar um ponto final na tua vida, na tua família, no teu casamento, no teu ministério, e Deus veio com graça dizendo: ei, não é o final, é só o começo, é um recomeço na verdade. Então puxa agora na memória essa história e celebre a Deus pelos feitos dele na tua vida e na tua família. A nossa história, de alguma forma também, precisa ser um critério para que possamos avaliar como temos andado com Deus hoje. Se temos boas memórias, é porque o Senhor nos capacitou a fazer também coisas boas. Quem sabe poderemos escrever e colocar na cápsula do tempo uma carta às nossas memórias. Será que você pode, pela fé, escrever as memórias que você terá daqui 16 anos? Será que você pode vislumbrar pela fé esse futuro? Será que você pode antecipar muitas coisas que acontecerão em sua vida e já agradecer ao Senhor? Se imagine daqui 16 anos agradecendo a Deus pelos feitos de uma história que então será passado. Pela fé faça isso. Faça esse exercício na dependência desse Deus que controla e que governa a nossa história. Aqui, irmãos e irmãs, Deus está fazendo com que esse povo olhe para o passado antes de olhar para o futuro. Um povo sem memória é um povo sem história, é um povo que anda solto, e um povo que anda solto não tem raiz, e quem não tem raiz é folha seca agitada de um lado para o outro.
Mas há aqui uma segunda lição que nos serve como um alinhamento para a nossa postura diante de 2021. Bênção e maldição também são resultados de escolhas. Bênção e maldição são resultados de escolhas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos essa temática aqui impregnada no livro de Deuteronômio. Bênção e maldição. Escolha para o bem e escolha para o mal. Uma consequência benéfica e uma consequência desastrosa. O capítulo 10 ele traz uma exortação à obediência, e o capítulo 11 fala um pouco dos benefícios dessa escolha. Se você depois tiver a curiosidade, leia Deuteronômio 28. Você verá que é quase que uma recapitulação, uma repetição desse capítulo que estamos lendo aqui. Verso 26, o último versículo que lemos, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. O termo bênção aqui do hebraico, beraká, significa benevolência dispensada a outra pessoa. Pode ser um presente material, tangível, ou pode ser uma palavra liberada, verbalizada da parte de Deus. Bênção de Deus também tem a ver com prosperidade, com paz, com alegria, com satisfação, com sucesso nos relacionamentos, com longevidade de vida. Enfim, a bênção de Deus vai muito além de uma conquista de momento, de um dia, de uma circunstância. Uma circunstância não define se você é ou não é uma pessoa abençoada. O termo maldição aqui significa aviltamento, maldito. A palavra contém todo um desejo de mal que se pode projetar em relação ao outro. Bênção e maldição, dois caminhos, duas escolhas. Se você quiser um ano abençoado, meu irmão, minha irmã, não tem segredo. O caminho é a obediência. Obediência à voz do Senhor, à sua palavra, ao seu chamado, aos seus valores, aos seus princípios, à sua dinâmica, à sua agenda. Escolha o Senhor. Não escolha a corrupção, a sonegação, a mentira, a traição, a vaidade, o descontentamento. E aí talvez você esteja pensando, mas pastor, há algo de errado ou com a minha vida ou com essa palavra? Porque eu tenho obedecido, mas parece que eu não sou uma pessoa abençoada. Aí nós precisamos olhar para a Bíblia no espectro um pouco mais amplo. E entender que de fato bênção vai além de uma circunstância, de uma fase difícil. Provação, antes de significar pecado e erro, ela significa um carimbo de Deus aprovando a vida dos seus santos. Então é muito importante nós olharmos para essa palavra dessa forma. E entendermos também que à luz da Bíblia, o justo sofre. Se no Pentateuco, na primeira porção bíblica, maldição e bênção são escolhas muito bem delineadas, lá nos livros da sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, por exemplo, bênção e maldição continuam existindo. E Deus sabe distinguir aqueles que são seus. Mas nesses livros de sabedoria, os justos também sofrem. Não são malditos, não foram amaldiçoados, mas sofrem até por consequência de suas escolhas. Então, considere-se uma pessoa abençoada, ainda que você esteja passando por lutas e problemas, por dissabores, quem sabe desafios financeiros, enfermidades, crises. Coloque isso diante desse Deus e sabe, irmãos, o que nos ajuda
a acomodar essa questão no nosso coração é justamente o amor para com Deus. Ninguém entende provação aos olhos de Deus se não amar a Deus e se não se sentir amado por Ele. Esse capítulo, ele não fala em primeiro lugar sobre uma cobrança, ele fala sobre amor. O verso 1 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. E essa expressão, ela se repete ao longo do capítulo, falando sobre a necessidade de amor, de um relacionamento, falando sobre identidade, mostrando aquelas pessoas quem elas eram. E uma vez tendo isso muito consolidado em seus corações, poderiam sim passar pelos montes, mas não iriam corromper os seus corações nos vales. É muito mais fácil obedecer a quem se ama, obedecer um Deus que se conhece, pelo qual também somos conhecidos. A crise de obediência nossa é antes uma crise do conhecimento de Deus. A crise de fé também é antes uma crise do conhecimento de Deus. Quanto mais eu o conheço, mais fé eu tenho nele. Quanto mais eu o conheço, mais eu o amo e mais eu o obedeço. Entenda que bênção e maldição também são resultados de escolhas. Você quer que o seu novo ano seja um ano abençoado? Escolha obedecer. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso a ela: meu irmão, nesse novo ano, escolha obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Interessante que essa exortação também foi passada aos pais para que eles a repassassem aos seus filhos. Quando lemos Deuteronômio 6, vemos essa palavra, mas quando lemos também o verso 19 do nosso capítulo, olha o que diz aí: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa. Ensinai os vossos filhos. Tem pai que está aí descabelando, porque os filhos não vão pelo mesmo caminho. A questão e a estratégia é: não adianta bater na tecla da desobediência, é preciso ensinar os filhos acerca do amor de Deus por eles. É preciso que sejamos exemplos de vidas que amam a Deus, que caminham com Deus. É preciso que ensinemos os nossos filhos acerca de quem eles são, segundo a palavra, segundo o chamado de Deus, porque se souberem que são amados por Deus, que esse Deus é um Deus de graça, se aprenderem a amar ao Senhor, se eles souberem de fato quem são, consequentemente eles irão obedecer ao Senhor. Mas essa realidade nós não alcançamos vivendo uma religiosidade mecânica, domingueira, quem sabe baseada em eventos. Essa é uma realidade que a gente alcança vivendo a rotina do nosso dia a dia na presença de Deus. A Bíblia diz: quando você se levantar, quando você se deitar, quando você estiver saindo, quando você estiver entrando, em todos os momentos, nos momentos formais, nos momentos informais, diante da televisão, à mesa, na intimidade do quarto, na sala de estar, num passeio, no lazer, todas essas circunstâncias são oportunidades para ensinarmos os nossos filhos acerca do amor de Deus. Há uma terceira lição: ajustar as expectativas é sinônimo de sabedoria. Ajustar as expectativas é sinônimo de sabedoria. O verso 11 diz: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Interessante que o Senhor já estava prevenindo o seu povo aqui, dizendo que mesmo na terra prometida haveria dificuldades. A terra prometida, mesmo sendo a promessa de Deus, não seria apenas um espaço de glórias e conquistas. Nesse contexto aqui do início da história do povo de Deus,
Os montes representavam honra, glória, conquista, vitória. Momento de encontro com o sagrado, com o eterno. Deus se revelava nos montes. Deus entregava não só os mandamentos, mas, enfim, a sua palavra. Deus falava com os seus servos. Montes eram esses espaços que simbolizavam essas grandes e encantadoras experiências com Deus. E os vales, por sua vez, representavam as lutas, as provações, os lugares de batalha, de guerra. Quando o povo, enfim, enfrentava dificuldades as mais diversas. Quando nós olhamos para o novo ano, nós também enxergamos, talvez a nossa vontade, a nossa tentação seja enxergar apenas os montes. Apenas as glórias, apenas as vitórias, os momentos quando estaremos no primeiro lugar do pódio. As compras, as aquisições, as conquistas, a saúde, o sucesso nos relacionamentos. E tudo isso é promessa de Deus, mas quando nós olhamos para o novo ano, inevitavelmente nós temos que entender que também passaremos pelos vales. Mas a Bíblia está dizendo que esse Deus, Ele é o Deus de montes, mas Ele é Deus também de vales. A terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Sabe, irmãos, nós aprendemos em 2020 a ajustar as nossas expectativas. Eu penso que Deus convocou a humanidade toda para a sua sala de aula, para nos ensinar contentamento, para nos ensinar, em suma, a viver com menos. Neste ano nós vivemos com menos pessoas, menos feedbacks, menos elogios, menos dinheiro, menos vida social, sim ou não? E sabe de uma coisa? Menos reuniões, menos eventos. E simplesmente nós chegamos à conclusão de que muitas coisas e até pessoas que lotavam a nossa agenda não fazem falta alguma. É ou não é? Porque com Deus o menos é mais. Porque entrar na dinâmica de Deus nem sempre é adquirir coisas, é acumular coisas, é avançar. Muitas vezes entrar na agenda de Deus é retroceder, é colocar o pé no freio, é aprender sim a viver com menos, é descobrir a simplicidade da vida, é poder voltar a valorizar olhares, conversas, ao redor da mesa, comunhão em família. Com isso, meu irmão, não estou dizendo que você tem que minar os seus sonhos, eliminar as suas expectativas para 2021, não. O que nós precisamos fazer é colocar diante de Deus os nossos sonhos, as nossas expectativas, as nossas metas, e dizer: Senhor, dá uma peneirada nisso aí, para que fique aquilo que é teu. E uma vez tendo identificado os sonhos, as promessas de Deus para nós, irmãos, vamos trabalhar e trabalhar muito, vamos arregaçar as mangas, vamos para cima com força, com vontade, com ousadia. Nós sabemos que, infelizmente, muitos que têm sido vítima do Covid, e quem sabe até de outras doenças, foram antes vítimas de um medo, de uma insegurança, de uma retração, que os paralisou. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nesse dia. Eu quero encerrar aqui essa ministração compartilhando uma quarta lição. Uma quarta lição que ajusta a nossa conduta e que nos prepara para entrar nessa terra que, por certo, será uma terra de montes e de vales. Saiba que o seu sucesso será fruto tão somente da graça de Cristo na sua vida. Sabe, irmãos, é possível ver a graça de Jesus em toda a Bíblia. Veja que nós estamos diante do livro da lei. Não é assim? Deuteronômio é o livro da lei.
um livro normativo. É um livro que diz assim: se você fizer A, você vai colher A. Se você plantar B, você vai colher B. É a tua escolha, é a tua atitude, é o que nós estamos falando aqui. Mas isso parece que soa um pouco antropocêntrico demais. É como se o nosso bem-estar dependesse única e exclusivamente das nossas escolhas. Mas para nós que cremos na salvação pela graça, para nós que cremos na soberania de Deus, a Bíblia, ela não é um livro antropocêntrico, ela é um livro cristocêntrico. A vida, ela precisa acontecer à sombra da maravilhosa graça. Mas pastor, onde está a graça aí? Amados, olha o que diz o texto, versos 10 a 12. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como uma horta. Lá vocês faziam e faziam muito, trabalhavam até 18 horas por dia. Assim era a terra do Egito. Mas Deus está dizendo: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Olha o que Deus está dizendo aqui: vocês vão possuir uma terra, e eu vou derramar a minha chuva sobre essa terra. A vocês compete o plantio, mas eu vou mandar a chuva. Plantio é o trabalho humano, chuva é graça. De que adianta trabalhar a terra se não vem chuva? Você entende? Então vamos entrar nesse novo ano entendendo essa verdade da palavra de Deus. Nesse novo ano, irmãos e irmãs, por certo nós teremos altos e baixos. Por certo nós vamos oscilar. Por certo vamos cometer falhas, ainda que querendo acertar sempre. É possível, inclusive, que façamos escolhas erradas, sim ou não? Sim. É nessa hora que você deverá se lembrar: Deus, eu plantei, eu sei que não foi algo legal, eu te peço perdão. Eu até sei que eu vou colher o que eu plantei, mas que eu possa colher à sombra da tua graça. Deus jamais vai nos privar das consequências dos nossos erros, mas Ele jamais nos negará a sua presença. Esse texto está dizendo que o Senhor estará conosco do início ao final do ano. Essa terra é a terra cuidada pelo Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente. Isso é graça. Preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma canção do Renascer Praise que diz assim: quando lembro de tudo que já vivi, dos caminhos estreitos que percorri, e das setas que tentaram me atingir, e dos gigantes que eu tive que derrubar, e os espinhos que tentaram me machucar, me fazer desistir, desacreditar, mas o teu manto me cobriu, tua voz acalmou meu coração. E aí o refrão dessa canção diz: graça, tua doce graça que me basta. Graça, eu trago em mim as tuas marcas. Graça, maior prova de amor, meu Senhor. Eu não sei mais viver longe de ti, o teu sentimento habita em mim. Vou continuar até o fim, és a minha inspiração de amor. Olha para a tua vida, sabe o que ela revela? Sinais da graça de Deus. Você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra porque Deus tem revelado misericórdia e graça. Irmão, você não foi tão bom para chegar no final desse ano. Nem eu, ninguém. Nenhum de nós pode colocar no peito uma medalha dizendo: eu venci 2020 porque eu fiz e aconteci. Não. Nós não fomos tão bons, mas nós chegamos até aqui pela misericórdia e pela graça. Aqueles que ficaram pelo caminho, não lhes faltou graça, chegou o seu tempo.
Nós entendemos isso. Não foram amaldiçoados, foram tão abençoados que estão à presença de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé e a pensar um pouquinho antes da oração. Feche os seus olhos. Volte agora para o momento da história quando um monte se transformou no pior de todos os vales. A Bíblia diz que Jesus, ele foi crucificado num monte chamado Caveira, Gólgota. Esse foi o momento da história quando um monte se transformou num vale, quando o dia se transformou em noite. A Bíblia diz que Jesus, ele soube lidar com os montes e com os vales, com os mananciais e com os desertos. Mas louvado seja esse Deus que transforma vales em montes e montes em vales. Louvado seja esse Deus que nos acompanha em todos os momentos e que traz novo sentido e novo significado. Ele é Jesus. Esse Jesus que enfrentou o pior de todos os vales. Não foi o vale da sombra da morte, foi o vale da morte. Ele está aqui hoje. E esse Jesus, ele te diz: filho, filha, não fique preocupado com os vales de 2021. Se ocupe nesse novo ano em cultivar relacionamento comigo. Deixa eu te fazer apaixonar por mim uma vez mais, porque aí você terá alegria em me obedecer, em fazer escolhas que glorificam o meu nome e abençoam a tua vida. 2021 é sim, e será sim uma terra de montes e de vales, mas acima de tudo, será a terra cuidada pelo Senhor. Será a terra que vai receber chuvas copiosas, a tua casa, o teu casamento, as tuas finanças, os teus relacionamentos sociais, a tua entrada, a tua saída, o teu dia, a tua noite, o teu alimento, a tua mesa, a tua cama, o teu lazer, já serão e já são, na verdade, abençoados pela fidelidade, pela promessa desse Deus que não falha. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado a Deus, porque somos um povo abençoado. E o Senhor nos abençoa em Cristo com toda sorte de bênçãos. Nós te celebramos, Rei da Glória, porque enfrentaste o pior de todos os vales, para que possamos hoje nos manter firmes, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Anima esse meu irmão, essa minha irmã, fortalece, inspira, renova-lhe a esperança. Que cada um aqui possa trazer à memória aquilo que gera paz, aquilo que gera alegria. Que possamos nos lembrar não dos nossos erros, mas da tua graça, do teu perdão e dos teus feitos, Pai, na nossa vida. Ajusta as nossas expectativas, Deus, com aquilo que o Senhor já preparou para nós, para que possamos manter firme o contentamento, a gratidão e a alegria nos nossos corações. Nós dizemos pela fé: 2021 seja bem-vindo. Pela fé estamos preparados, receberemos com alegria esse novo ano, porque sabemos que essa terra que está por vir é uma terra, Pai, que já está sob o teu domínio, porque tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Louvado seja o teu nome. O Senhor jamais nos permitirá trilhar um caminho que o Senhor já não tenha feito. Por isso nós descansamos o nosso coração e oramos, pedindo ao Senhor graça para escolhermos a bênção, para escolhermos a obediência em todo tempo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.